Dias Barbosa. É frade carmelita, da província carmelitana pernambucana, licenciado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia de Caruaru e bacharel em Teologia pelo Ateneu Universitário Sampassiá, em Barcelona, tendo feito também o curso de mestrado em História da Igreja, também pelo Ateneu Universitário Sampassiá, de Barcelona. E atualmente está dedicado a estudar a história dos carmelitas do Brasil. E hoje o Frei Cristiano vai falar um pouco para nós sobre o segundo módulo, né, do curso de formação dos carmelitas, que foi desenvolvido pelo Instituto de Espiritualidade Tito Brandsmann, da província carmelitana pernambucana. Então, Frei, a gente o recebe com muita alegria e estamos todos muito felizes de poder ouvi-lo, tá certo? Fique à vontade, Frei. Eu que agradeço, né? Obrigado a você, Gil Franco, por fazer essa apresentação e por aceitar mediar, né, esta conferência. Também agradeço ao Frei Leandro, que fez o convite, né, desde a semana passada, né, quando a gente pôde também conversar um pouco, também nós trocamos o lugar, né, hoje. Trocamos os lugares, né, hoje sou eu que faço, você faz de mediador, e agradeço a todos que estão participando conosco deste momento de formação carmelitana, né, também, que nós podemos chamar de conferência, de aula, né, de exposição. Então, esse é um momento, sobretudo, de formação propriamente da igreja, formação carmelitana também. Então, o meu tema, esse tema do segundo módulo, o caminho do Ocidente as monjas carmelitas e a ordem terceira, é um tema bastante vasto, né, que a gente tem que detalhar, né, e aos poucos, mas isso, infelizmente, não dá para a gente fazer aqui. Então, eu vou fazer de modo mais geral possível, mas que eu pretendo que fique claro para que todos entendam bem aquilo que a gente vai explanar, né? Sobretudo sobre as raízes da nossa ordem do Carmo. E tendo em vista que isso é importante, porque muita gente aqui que participa pertence à ordem terceira ou às confrarias do escapulário e, de certa forma, estão vinculados a essa espiritualidade de um modo ou de outro, né? Tanto do surgimento do Carmelo, da Ordem do Carmo, como também no desenvolvimento. Então, em primeiro lugar, né, eu penso em falar um pouco, acho que o Gil Franco vai dizer, né, a hora que eu tenho que parar, né, Gil Franco? Você tem o tempo todo, mas eu posso ficar atento. Se quiser um pouco, a gente pode ter uma hora, né, de fala, e aí quando ficar faltando uns 10 minutos para concluir uma hora de fala, eu posso lhe falar, tá certo? Mas pode ficar à vontade. Isso, eu agradeço, porque às vezes eu me perco também na questão da hora, né? Passo um pouco. Quando a gente fala o que gosta, né, termina falando demais. Então, em primeiro lugar, nós, para vermos esse caminho do Ocidente, nós temos que fazer uma rememoração, vamos voltar naquilo que a gente falou na palestra do Gil Franco, também na semana passada, na exposição dele, e sobre as origens e raízes da Ordem do Carmo. Mas um pouco mais adiante, a gente vai ver que o ambiente, quando a Ordem do Carmo surgiu, era um ambiente propício para a formação da Ordem, né? E que a Ordem ela nasce com características propriamente próprias, com características próprias, diferentes daquilo que estava ocorrendo no Ocidente, tendo em vista que a Ordem surgiu no Oriente, né? No Oriente, na Palestina, Israel, no Monte Carmelo, né? Que a gente explicou o significado do Monte Carmelo. Esse era um ambiente que estava vindo desde o século XI, quando a igreja estava se reestruturando. No século X, foi um momento de muita crise na igreja. A igreja vivia um período muito nefasto. Dizem
alguns historiadores que foi um dos piores períodos que a igreja passou. E no século XI, como combate e reestruturação da igreja, então começa a surgir um forte cristocentrismo, né? Um forte cristocentrismo, ou seja, Jesus no centro de tudo. Então a experiência era ter contato com os lugares santos, ter contato com os lugares onde Jesus viveu, onde Jesus passou, e principalmente ter a experiência com o divino, né? Ali onde viveu Jesus e os apóstolos e onde a igreja começou. E nada melhor do que a Terra Santa como esse lugar privilegiado, né? E o Monte Carmelo por ser esse lugar, né, de toda a espiritualidade do profeta Elias, por ser um lugar bíblico e por ser também a terra de Jesus, a Palestina. Então, essa experiência dos lugares santos fez com que também aumentasse as peregrinações. Então, nós temos um elemento importante: as peregrinações, os movimentos penitenciais, aqueles que, por alguma forma de penitência, eles iam para esses lugares santos para poder se purificar dos seus pecados. Então, esses foi um dos movimentos dessa época. E outro movimento é as cruzadas. As cruzadas foram essenciais para o surgimento da Ordem do Carmo. Então, 3 elementos: peregrinações, movimentos penitenciais e as cruzadas. E nós podemos colocar mais um quarto, que é uma forte espiritualidade laical, de combate com as estruturas que havia na igreja da época, que estava formado pelos grandes monastérios. Sabemos que existiam os monastérios com mais de 100 monges, né? E eram grandes feudos da época, e que vão ser combatidos, né, a partir do crescimento da espiritualidade laical. Eram grupos de leigos que formavam e agora queria voltar às fontes da vida consagrada que apareceu lá no século III, século IV, que se desenvolveu. Então, esta experiência era uma experiência fortemente laical e, mais ainda, uma experiência eremita. Então, nós temos um reflorescimento da vida eremítica, que surgiu lá no século III, e que, nesse século XI e XII, está reflorescendo, né? Então, esses elementos fazem com que a Ordem do Carmo surja. No Monte Carmelo, né, o Monte Carmelo era um lugar importante para os judeus, para os cristãos, para os muçulmanos. Então, o lugar era um lugar geograficamente importante, era um lugar fértil, né? O nome significa jardim, era um lugar fértil, era um lugar que favorecia a fixação de pessoas de uma comunidade, né, pelo símbolo espiritual e pelo símbolo também territorial, geográfico. Então, o provável surgimento da ordem é entre os anos de 1189 a 1192, né? Esse é o período da Terceira Cruzada, mais ou menos. Uma cruzada que foi fracassada e provavelmente aqueles que tinham ido tanto para a reconquista de Jerusalém, né, ou ainda nem chegaram até Jerusalém, decidiram se fixar no Monte Carmelo e ali formar uma comunidade de eremitas. Então, nós temos já a figura de Elias, que já foi explicado, e uma diferença muito grande, um referencial muito grande, é a figura de Maria como a senhora do lugar, a Domina Loc, ou seja, os carmelitas estão dizendo que num ambiente, num contexto feudal, onde o que importava era o senhor do lugar, né? Onde existia o senhor do lugar, e a senhora do lugar, do feudo, era a mulher, né? A rainha, ou a nobre, ou aquela que era dona também das terras, casada com o senhor, né? Agora, os carmelitas dizem, aqui tem um senhor do lugar, é Jesus. Esse é o senhor desse lugar. E a senhora do lugar é Maria.
Então, aquela comunidade, ela nasce com essa forte espiritualidade mariana, né? Uma espiritualidade que vai marcar, desde o início, a fundação da ordem, e que logo, quando esses eremitas se estabelecem, então eles constroem uma capela dedicada à Virgem Maria. E nós temos, desde no século XIII, né, os documentos mais antigos que nós temos, que fazem referência ao Monte Carmelo, aos carmelitas, é do século XIII, e um dos mais importantes, por exemplo, é o testemunho de Jacques de Vitry, que era um bispo, né, que passava naquele momento, era o bispo de Acre. Acre era o território cristão naquele momento, Jerusalém estava tomada pelos muçulmanos, pelos sarracenos, e Acre era o território do reino latino. E esse bispo passa por ali pelo Monte Carmelo e escreve. Ele escreve o diário de viagem dele. E no diário dele, ele diz, né, imitando e seguindo o exemplo do santo e solitário profeta Elias, junto à fonte que dava o nome de Elias, em cubículos, como em colmeias, onde, como abelhas, aqueles eremitas colhiam o mel da doçura espiritual. Isso se referindo aos carmelitas, né? É bonito, né? Como abelhas colhiam o mel da doçura espiritual. Então, nós temos uma referência clara da espiritualidade carmelitana, né? É uma espiritualidade que nasce, em primeiro lugar, como eremita, contemplativa, ou seja, homens de oração. A gente, até esse momento, não temos referência de mulheres nesse grupo, né? Primeiro. Outro documento, de 1268, diz: existe na montanha, na mão esquerda, um sítio bonito e santo, onde se encontra um eremitério de ermitãos latinos. Então, a referência não eram monges gregos. O Monte Carmelo era habitado por várias comunidades, então não eram monges gregos, não era de outra, eram latinos, ou seja, vinham do Ocidente, que se chamam frades carmelitas. Existe uma igreja da Virgem e há muitas e boas águas do manancial e muitas e boas ervas floridas. Daí nós tiramos o nome, né, do Carmelo por ser esse lugar, né, de beleza esplêndida. Outro documento, já do século XIV, diz: ali se encontra uma capela discretamente devota, erigida em honra à bem-aventurada Virgem Maria. Deste monte e desta capela, como eles mesmos afirmam, tiveram sua origem o nome de irmãos chamados Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Então, a referência já do século XIV, e que essa comunidade tinha esse grande diferencial, que é ser irmão de Nossa Senhora, né? Irmãos de Nossa Senhora. Era uma novidade, porque não existia até então uma ordem que dissesse que eram irmãos de Nossa Senhora, né? E essa foi a construção, começa a partir daí um tempo, né, que vai sendo moldado a identidade da ordem carmelita. Então, a primeira coisa que a gente não vai se prender, mas é importante citar, é a norma de vida dada por Alberto. A gente chama de regra, mas, na verdade, é a norma de vida. Nesse primeiro momento, norma. Quando é mitigada, pois se torna uma regra. Mas a norma de vida, que foi dada aos carmelitas entre os anos de 1207 a 1214, é mais uma carta, né? Quem conhece a regra, quem já leu a regra, vê que é uma carta. É a menor da Igreja e das Ordens. Se for pegar a regra de São Bento, dá um livro. Se for pegar de São Francisco, outro. O nosso só tem, é claro, essa divisão não existia, essa divisão é recente. 24 pontinhos. Né? Quando traduziram do latim para as línguas vernáculas, dividiram 24 pontinhos, que é, na verdade, uma conduta
e que provavelmente transmite como aqueles eremitas viviam no Monte Carmelo, né? Viviam. Então, está ali um conselho do bispo Alberto de Jerusalém, uma pessoa importante, um jurista, que nós podemos chamar canonista, né, da época, né, que é um homem importante, já tinha escrito para as outras ordens religiosas, mas ele aceita. E uma norma de vida que não diz você deve fazer isso, você deve ajoelhar 50 vezes, deve fazer reverência. Não. Sempre a regra está falando, se possível for, se for para, se não causar escândalo, se for oportuno, né? É sempre uma recomendação. Mas o foco não está tampouco na devoção à Nossa Senhora, que não aparece o nome de Maria, né? Mas está em si na figura, né, central da palavra de Deus, pelas inúmeras vezes que cita, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo, várias vezes citado. Então, a carta, ela mostra essa norma de vida de Alberto, ela demonstra para nós uma institucionalização da ordem, a primeira, porque é uma conduta, um reconhecimento da igreja. O bispo que representa a igreja local, né, era bispo de Acre, bispo de Jerusalém, mas morava no Acre, né, porque Jerusalém estava tomado pelos muçulmanos. Então, é o primeiro reconhecimento, dizer, os carmelitas existem e agora são assumidos pela igreja. Também isso vai se desenvolver muito mais com a aprovação da vida dada por Honório III, pelo Papa Honório III, em 1226, e depois outra confirmação dada pelo Papa Gregório IX, em 1229. Então, a partir de 1238, os carmelitas são expulsos do Monte Carmelo. E aí que começa, de fato, aquilo que eu vim falar, né? O caminho do Ocidente, mas tudo isso é o caminho do Ocidente. Por quê? Os muçulmanos, né, chamados sarracenos também, eles começam a invadir a região do Monte Carmelo, né? Então começam a tomar o espaço que antes era lugar do reino latino, ou seja, do reino cristão. Então, os carmelitas eram um reduto cristão, vamos dizer assim, que vivia no Monte Carmelo ainda, mas que começa, a partir desse ano, a serem expulsos do Monte Carmelo sobre várias formas, por exemplo, de martírio, né? Foram expulsos, alguns foram martirizados, inclusive. A presença dos carmelitas do Monte Carmelo dura até 1291, que é quando a gente tem notícia que a última notícia de carmelitas ali, depois eles vão para o Chipre, né, para a ilha de Chipre. E ali eles continuam com o nome de uma província erigida chamada Província da Terra Santa, mas já tinham saído do Monte Carmelo. Nesse período, também começa aquilo que o Joaquim Smet, que é o grande, vamos dizer, um grande historiador da ordem, eu acho que foi o maior, o que mais estudou sobre os carmelitas de forma mais detalhada. Existem os 5 tomos da obra de Smet, que chama Los Carmelitas. Infelizmente não está traduzido ao português, né? Está em espanhol, está em inglês, né? É um conjunto de 5 obras publicado pela BAC, pela Biblioteca de Autores Cristãos, né? E é uma obra espetacular, porque trata desde o início da ordem até o século XX, início do século XX, né? E de forma detalhada e documental, né? O Smet era um historiador de arquivo, de pesquisa mesmo, está ali dentro do arquivo praticamente quase todo dia, né? E gerou essa obra que é importantíssima para a nossa ordem. E depois, outra obra importante é o do Boaga, né, que foi citada na reunião passada, como Pedras Vivas, né, que também foi um grande historiador e professor da Universidade Gregoriana, em Roma. Então, nesse período, nós temos uma ida forçada, uma migração forçada dos carmelitas para o Ocidente. Vamos dizer, migração
eles retornam, eles saem do Monte Carmelo, mas não eram dali, eram ocidentais, eram latinos, e retornam aos seus lugares de origem, ou seja, a terra deles. Mas é um retorno forçado, porque eles não queriam sair do Monte Carmelo. Ali nasce a espiritualidade carmelitana, nasce a ordem, né, como tal. Mas eles, os eremitas, não tinham consciência o que era uma ordem como nós entendemos hoje. Aqueles eremitas não tinham. Isso vai sendo uma construção com o tempo, né? Vai sendo construído essa forma de identidade, né? Primeiro, porque eles chegam para um lugar onde eles não existiam e ninguém conheciam. E o Smith vai dizer, construção de identidade, né? Então, a primeira coisa que você chega no lugar desconhecido é fazer o quê? Identificar-se, né? Então, os carmelitas vão ter que se identificar. Só o que acontece? Em 1215, houve um concílio chamado Concílio Lateranense, quarto, Concílio de Latrão IV. Esse concílio havia proibido a fundação das ordens, de outras ordens religiosas, né? As que fossem fundadas, de outras regras, né? As que fossem fundadas deveriam adotar uma regra que já existia, né? Por exemplo, os dominicanos, eles não têm regra própria, né? A regra que eles pegam é a regra de Santo Agostinho, né? Os franciscanos, sim, porque foi antes desse concílio, mas muitos outros tiveram que adotar outras regras que não sejam a sua própria. E chegavam os carmelitas na Europa, primeiro, dizendo que eram irmãos de Nossa Senhora, que ninguém tinha escutado. Depois é que a Europa tinha mudado. As cidades agora estavam crescendo. Havia uma forte imigração da área rural para a área urbana, né? Então as cidades estavam crescendo. E com isso, aumentou o número de população. Com isso, aumentou também o fato de necessidade de assistência social, né? E quem é que vai ocupar, com as crises dos grandes monastérios, quem é que vai ocupar esse espaço? São os religiosos mendicantes. Então, na cidade, quando os carmelitas voltam, do século XIII, né, nas cidades europeias, estavam surgindo as ordens religiosas que tinham papéis importantíssimos na vida social. Os franciscanos, cuidar dos pobres. Os dominicanos, a catequese, a pregação. Os mercedários, cuidar dos prisioneiros, aqueles que foram presos nas guerras, né, com os muçulmanos, né, cuidar daqueles que estão aprisionados. E outras ordens religiosas que tinham funções importantíssimas na vida da sociedade medieval, né? Então, isso daí faz com que essas ordens elas cresçam rapidamente, né? Então, os carmelitas, eles chegam, mas têm que enfrentar essa grande questão. Quem são vocês? Quem são vocês? E depois, quem é o fundador de vocês? Aí que pegou. A grande questão foi essa. Quem foi o fundador de vocês? Porque a gente sabe, os franciscanos são Francisco, os dominicanos são Domingos, né? Os mercedários também tinham o nome dos companheiros de um grupo de jovens que fundaram os mercedários. Mas os carmelitas disseram, não, a gente não tem fundador, não. A gente tem uma regra que foi aprovada antes do Concílio de Latrão, né? E surgimos no Monte Carmelo, a gente é eremita, né? É isso que eles disseram, a gente é irmão de Nossa Senhora. E aí começa uma série de mitos e lendas que vão surgir para poder justificar a existência da ordem. Então começa alguns a escreverem, olha, nós somos tão antigos que a gente nasceu antes de Jesus Cristo. Alguns escritos vão ter essa dimensão, principalmente a instituição dos primeiros monges, que a gente citou na vez passada, né? Ela vai dizer, surgiu antes de Jesus Cristo, a gente somos descendentes dos filhos dos profetas, que está no livro dos reis, que viviam, são descendentes de Elias,
são aqueles que moravam no Monte Carmelo, e a gente surge daí. Claro que isso são lendas que vão ser formadas para poder justificar a, a existência da ordem antes do Concílio de Latrão e justificar a regra, porque os carmelitas perderam essa regra dada por Alberto. Perderam, não chegaram lá, depois que eles vinham com um manto que era um manto listrado. Esse manto listrado tinha uma coisa muito importante, porque existia um preconceito com esse tipo de veste. Quem usava isso eram os mais pobres e os tipos de eremitas que tinham como pessoas que faziam baderna, né, nas cidades, que viviam sem uma regra de vida tal. E começaram a chamar os carmelitas de frade da zebra, porque era uma capa listrada, e aí eles tiveram que mudar a capa. E para mudar a capa, tiveram que também dar um significado à capa, né? E a capa se tornou uma capa branca. E no hábito não era o escapulário, nessa época, o sinal mais forte, mas sim a capa. A capa representava a pureza de Maria, né? Significava a proteção de Elias, né? O sinal eliano e a pureza de Nossa Senhora também. E depois surgem alguns mitos também que tem Nossa Senhora que aparece na procissão, né, dizendo: esses são os meus filhos, né, esses eu protejo. Então, que eram para justificar também, nessa época, a proteção mariana como a advogada e como a protetora, a patrona, né, da Ordem do Carmo. Então, esse período também podemos dizer que foi um período de crise, um período de desafios para a ordem, criar uma identidade. E por isso, nesse período de adaptação na vida do Ocidente, a ordem quase acaba, quase acaba, né? É um período muito difícil, porque também existia o saudosismo daqueles que estavam ali no Ocidente, que não conseguiam se adaptar com a nova forma de vida. Uma das exigências da igreja para que os carmelitas existissem, né, foi ter que adotar a vida mendicante. E isso significa deixar o seu estilo de vida inicial, que era o ser eremita, né? Então, adotar a vida mendicante significa construir os conventos, viver em comunidade, viver em refeitórios, ter a refeição, um refeitório comum, né? Poder ter um trabalho pastoral para sustentar a ordem. E aí começa o período de clericalização da ordem. É quando começa surgir, a maioria começa a se ordenar, né? Para ser padre, para abrir igreja, para ter gente para rezar a missa e para ter gente para confessar também, né? Então, o que era que era ordenado para celebrar a Eucaristia, agora se torna a maioria sendo ordenados para poder sustentar a comunidade, né, de irmãos. Então, começa a haver uma inversão também nesse aspecto original. Depois, a própria regra de 1247, a regra dada pelo Inocêncio IV, ela é mitigada, ou seja, modificada. Mitigada significa modificação. Ela foi modificada para a estrutura dos carmelitas, né, viverem na cidade como refeitório comum, né, viver em comunidade. E essa regra é a que temos até hoje. Aquela de Alberto só temos referência, mas aquela de Alberto, a norma de vida, não temos o documento, né, em si. O que temos é uma readaptação da norma de vida dada por Alberto. Então, o Inocêncio IV faz é uma modificação para a estrutura, deixando em si o texto, o texto principal do texto sem mexer, né? Mas ele modifica algumas coisas, como o estilo de vida eremita. E aí, os carmelitas, com a clericalização, logo, para ser clérigo, tinha que estudar.
E é nessa época que está surgindo as universidades. Então, os frades começam a frequentar também as universidades europeias, né, as grandes universidades. Então, aonde é que os frades chegam primeiro, né? Primeiro eles vão saindo do Monte Carmelo para a ilha de Chipre. Depois eles vão para Inglaterra, né? O segundo lugar de fixação, né, na Inglaterra, em Alresford, né? Alresford, se eu não estou enganado. E surge a necessidade de regulamentar a vida dos frades também. Esse momento de crise, aos poucos, vai sendo superado depois de muito embate com os bispos que não queriam aceitar os frades, né? Os padres que também. Então, existe uma vasta documentação do século XIV, por exemplo, que os frades chegavam, onde eu morei mesmo, lá em Barcelona, eu tive a oportunidade de estudar alguns documentos. O pároco da cidade fez uma grande, vamos dizer, revolução contra os carmelitas, né? Porque os carmelitas iam afundar o convento, ia pegar metade dos fiéis, e isso significava que também a quantia da ajuda financeira, econômica, né, também ia diminuir para a paróquia. Então ele vai, escreve para o bispo, né? Só que os carmelitas têm o argumento que era uma ordem que era protegida pelo Papa, né? Então justificava dessa forma, mas ele fez uma grande, vamos dizer, oposição, né, à fixação dos carmelitas ali naquelas cidades. E assim foi em várias cidades da Europa, né? E com essa necessidade de regulamentação surgem as constituições. As constituições é o que rege, né, a vida interna de uma instituição, né? Então, toda instituição faz logo uma constituição, uma ordem religiosa, e depois faz os estatutos, né? Que é a forma de poder regulamentar, né, de forma jurídica, né, aquela instituição. Então, a partir de 1271, surgem as primeiras constituições. E aí também surgem as primeiras províncias. A ordem começa a ser dividida em províncias, primeiro em conventos, depois em províncias, né? E a ordem começa a crescer. Depois de um momento de crise, para a gente entender a história da Ordem do Carmo, é um momento assim, de altos e baixos. Hein? A história é assim, né? A história é assim. Tem um momento de estabilidade, um momento do Monte Carmelo, um momento de crise, de desafios, né? E depois de estabilidade, depois outro momento de crise. É assim também a história da ordem. Então, sobre os opositores da fixação dos carmelitas na Europa, né? Existem frades que se opuseram, né? Opuseram a estabilização, porque queriam voltar para o Monte Carmelo. Um deles, a gente citou também na vez passada, que foi o Nicolau Gálico, que inclusive foi geral da ordem. Ele escreve a carta, a Inia Sagitta, a flecha de fogo, que eu acho que a gente mandou pelo grupo também, essa carta em PDF, né? Então ele fala como a beleza do Monte Carmelo, como era bonito acordar com os passarinhos cantando, com a água fresca, com a terra fértil, um lugar propício à oração, e ele detona a vida nas cidades europeias, né? Ali não se podia rezar, não se podia fazer nada, viver como eles no início viviam, né? Como a espiritualidade eremita. Então ele vai ser um grande combatente dessa ideia, né, da mudança da ordem para a Europa. Porém, ele vai perder a batalha dele, porque os carmelitas, a única forma de sobreviver foi se adaptando ao estilo de vida nas cidades, o estilo de vida europeu, né? Então, com isso, significa abraçar o estilo de vida mendicante. Então, deixar de ser eremita
para ser mendicante, né? E essa postura é que vai prevalecer na ordem até os dias atuais. Então, o que é que se entendia? É que o Monte Carmelo não é o lugar apenas geográfico, né? Gil Franco falava dessa dimensão na vez passada, e é importante isso, não é o lugar geográfico, mas é o lugar espiritual também. Então, ali onde os carmelitas abriam uma nova comunidade, ali está o Carmelo, de modo integral, o Monte Carmelo, né? É tanto que alguns conventos nossos, as pessoas conhecem como Monte Carmelo, né? Camusim, de São Félix, o Monte Carmelo. Se disser onde está o convento dos carmelitas, o povo não sabe. Mas se disser onde está o Monte Carmelo, aí você chega lá, a primeira vez que eu cheguei em Camusim, eu pensei que era um monte realmente que o convento estava. Aí o pessoal disse, não, Monte Carmelo. Aí eu fui com esperança, eita, vai ter que subir muito. Quando cheguei, é um lugar plano, né? Descendo, aliás, que vai descendo ali para São Joaquim, né? Então, você vê que a dimensão, o próprio nome Carmelo, toma uma dimensão muito maior do que o lugar lá na Palestina, né? O Carmelo é aqui, nós que estamos falando hoje, conversando, né? É o Carmelo reunido. O Carmelo, hoje, é mais do que os frades, a ordem primeira. O Carmelo também é as monjas carmelitas. O Carmelo é a ordem terceira. O Carmelo é as confrarias de escapulário. O Carmelo também é todos que usam o escapulário do Carmo. Então, ali está carmelitas também. Então, a abrangência do nome Carmelo também mudou. Então, nós temos esse crescimento da ordem, né, de forma espantosa. Eu até agora não falei do escapulário, porque a gente não vai nos prender. O escapulário é tema para uma outra formação. Mas lembrando que o escapulário ele não vai ter a dimensão, né, significativa que tem hoje nos primórdios da ordem. O escapulário vai ter uma grande difusão a partir do século XVI e XVII, na época barroca, né? Os frades usavam já o escapulário no hábito, mas como qualquer outra ordem religiosa, o escapulário era um avental para proteger o hábito. Então, os beneditinos tinham, os dominicanos também têm no hábito, os mercedários também têm, só os franciscanos que não têm, porque a ideia de São Francisco era poder fazer o hábito mais simples possível, né? Então, tirou o escapulário, que era comum nas ordens religiosas. Mas o escapulário só tem difusão posteriormente, embora que posteriormente se crie a história do escapulário, falando sobre o aparecimento da Virgem Maria, né, em 1251, com a data. Então, para nós que estudamos, nós sabemos que a questão da história tem o seu valor espiritual, mas historicamente essa data está um pouco equivocada, né? A questão do ano 1251 com o aparecimento. Mas sabemos que nesse período do século XIII é que a ordem começa a crescer, né? O fenômeno do crescimento da ordem. E aí a gente pode se perguntar, né, com essa difusão da espiritualidade carmelitana, onde é que aparecem os leigos carmelitas? Onde que aparece a ordem terceira, as monjas carmelitas? Então, a gente tem que ir para o século XV. Século XV. A ordem já estava bastante consolidada, já havia províncias, já havia conventos erigidos, e, de repente, havia pessoas, né, que queriam viver a espiritualidade carmelitana. Em primeiro lugar, havia um certo grupo de mulheres, algumas mulheres, que se reuniam em beatérios, né? Ou em casas, eram viúvas, ou eram pessoas virgens consagradas, que viviam em casas, vivendo em comunidade. E essas mulheres, algumas, decidem viver, né, perto do convento dos carmelitas, perto do convento dos carmelitas. E depois começam a pedir ao prior do convento para que possam aceitar a sua consagração como virgens consagradas.
Em vários lugares, essas mulheres têm nomes diferentes, como, por exemplo, beatas, como manteladas, né? Como tem outro nome que agora eu esqueci, que é o nome mais dificilzinho, mas eram todas pessoas virgens ou viúvas que se consagravam a Deus, que é um costume que vem desde o século terceiro, né? Desde o século terceiro da igreja, que tem a consagração de mulheres. E essas mulheres agora se consagram sob a espiritualidade, sobre o carisma, né? Ou seja, abaixo do carisma carmelitano, né? Com a espiritualidade. Alguém colocou a pinzoncheiras, alguém, uma Aparecida colocou aqui esse nome mesmo. Obrigado, Aparecida. Pinzoncheiras, né? Então, essas mulheres, elas decidem viver em comunidade com o carisma carmelitano e segundo a regra do carmo. Então, no século XV, o que acontece? Acontece que essas comunidades começam a crescer. Do mesmo modo, no mesmo período, praticamente na mesma forma que está surgindo a comunidade dessas virgens, dessas mulheres consagradas, né, surgem também leigos, homens, mulheres, esposos, né, pessoas que viviam a vida matrimonial. Surgem também pessoas do clero secular, né, padres diocesanos do clero secular, que querem viver a espiritualidade carmelitana. Então, a gente está falando num tempo que as ordens religiosas elas começam a ter uma influência muito grande na sociedade. Todo mundo, né, queria se associar a uma ordem religiosa para poder ter também os benefícios daquela ordem religiosa. Então, queria associar a São Francisco, usar o hábito franciscano para poder, com o cordão de São Francisco, que foi Nossa Senhora também que deu o cordão de São Francisco. Queria também se associar aos carmelitas, porque Nossa Senhora também deu o escapulário. Queria também se associar aos dominicanos, porque também Nossa Senhora entregou o rosário a São Domingos. Então, todo mundo queria se associar a uma ordem religiosa. E nesse período é que começa a surgir, né, esses movimentos que começam a ser organizados, no sentido que as carmelitas, as mulheres consagradas, estão vivendo a regra do Carmo. E agora os leigos e os seculares também decidem viver a regra e a espiritualidade carmelitana. Então, o que faltava? Faltava vamos dizer, uma aprovação da igreja a esse estilo de vida. E isso vai acontecer no século XV, né, com com a bula, né, que é a bula que vai aprovar a ordem terceira e também é, a ordem segunda, que são as monjas. É importante entender que esse título, né, a bula com nula, né, a Aparecida raptou aí também, com nula, quer dizer, a bula com nula quer dizer coisa nenhuma, com coisa nenhuma, ou com exceção nenhuma, né? Então, significa que, com nenhuma exceção, a igreja passa a acolher esse estilo de vida segundo o estado de cada pessoa, né? Então, acolhe as monjas, na mesma bula é aprovado o estilo de vida das monjas carmelitas, e na mesma bula é aprovado também a ordem terceira carmelita, né? Então, a gente não pode pensar que esse ordem primeira, ordem segunda e a ordem terceira são por grau de hierarquia, ou de mais poder dentro da ordem. Essa divisão é por questão de fundação, né? Primeiro, a ordem primeira, que são os frades carmelitas. Depois, a ordem segunda, né? Que, embora seja no mesmo período,
mas é tido como ordem segunda as monjas carmelitas e a ordem terceira, né, que vem logo depois, né? Ordem primeira, ordem segunda e ordem terceira, né? Cada estilo de vida, cada um do estilo de vida é próprio. Os religiosos, né, com os votos que formam a estrutura da vida carmelitana, da vida religiosa regular, né, próprio do que é a vida regular. As monjas também fazem parte da vida regular, mas só que as monjas da ordem segunda, na ordem segunda só são as monjas carmelitas, hein? As monjas carmelitas, ou seja, de clausura, que vive vida contemplativa. Por exemplo, se tiver a irmã missionária Nossa Senhora do Carmo, ela não entra na ordem segunda, né? Ela está na ordem terceira do Carmo, mas está na ordem terceira com o estilo de vida regular, não secular. Não sei se me explico nessa questão. Então, os leigos formam o estilo de vida secular, né? Por isso nós dizemos ordem secular. Os descalços, eles já adotam esse termo, não chamam de ordem terceira, mas ordem carmelita secular, né? Que significa que aqueles que vivem no século, isso ou no mundo, isso não é um pejorativo, que muitas vezes também as pessoas pensam que é uma coisa pejorativa, dizer eu sou leigo secular, eu sou leigo secular, da ordem secular. Não é pejorativo. Secular é que você vive no século, ou seja, no mundo, vive com o seu trabalho, vive na sua vida, né? Mas vive uma experiência, né? De acordo com uma espiritualidade específica, seja franciscana, seja carmelita, seja dominicana, né? Então, esse que são os leigos seculares. Os padres diocesanos são padres seculares, né? Então, os religiosos entram no clero regular, ou seja, estão abaixo ou sob uma regra, uma norma de vida. E nós temos também, na ordem terceira, também os terceiros ou terciárias regulares. O que é as terciárias regulares? São as freiras que nós chamamos de vida ativa, né? Então, quando eu falo numa irmã missionária de Santa Teresinha, quando eu falo irmã missionária carmelita, quando eu falo as diversas congregações, elas não são seculares, mas são freiras da ordem terceira regular. Regular. É um pouco confuso essa questão, mas eu espero que assim tenha um pouco não complicado mais, mas facilitado, né, esse entendimento. Então, o que é que nos une como família carmelitana, né? Como família carmelitana, nos une a espiritualidade do Carmelo, a regra carmelita, né? E entre elas os votos, e isso desde o princípio, os votos segundo o seu estado de vida. Então, na ordem terceira se faz votos também. Se você é casado, segundo o seu estado de vida. Se você é solteiro, segundo o seu estado de vida, né? Então, vivendo essa espiritualidade. A ordem terceira, ela inicia-se dentro das igrejas da ordem dos frades, né? Da ordem primeira, dentro. No princípio, sempre era uma capela onde começava-se aos leigos que frequentavam a igreja a se reunirem para rezar e meditar segundo aquilo que era próprio da espiritualidade do Carmelo. Meditar a palavra de Deus, as devoções à Virgem Maria, né? E nesse sentido, eles começam a crescer. E aí, crescendo o número, decidem construir capelas ao lado das igrejas das ordens primeiras. Por isso, nós encontramos, né, as igrejas, a maioria, pelo menos, na estrutura da arquitetura portuguesa e espanhola, as igrejas da ordem terceira sempre estão ao lado, a maioria,
né? Principalmente da época barroca, ao lado da Ordem Primeira. Então, uma série de coisas houve, né, para poder se construir essas igrejas. Primeiro, que não foi no século XV que essas igrejas começaram a ser construídas. Essas igrejas começam a ter força, as igrejas próprias da Ordem Terceira começam a ter força no século XVII. No século XVII, na época barroca. Isso também cresce com a devoção ao escapulário, que começa a ser difundido nessa época. E o escapulário é muito mais difundido, a devoção, a visão de Nossa Senhora, de São Simão Stock, de Nossa Senhora, entregando o escapulário, né? A bula sabatina, como nós chamamos, começa nesse período a ser difundido pelos leigos, que constroem as igrejas das ordens terceiras. E tendo em vista que ser da ordem terceira significava também, né, ser da ordem terceira naquela época, na época do barroca, século XVII, século XVI, né, era um status social, um status. Então, a maioria dos pobres não pertenciam às ordens terceiras, né? Então, era ter um status. Até pouco tempo atrás, né, ainda permanecia esse status. Quem é de sodalícios antigos, né, como o de Recife, como o de João Pessoa, né, como o de Olinda ou de Ouro Preto, em Minas Gerais, né, de outros sodalícios que tem em São Paulo, Rio de Janeiro, sabe muito bem do que eu falo, né, porque já escutaram de alguma forma. Então, é nesse ambiente, um ambiente muito mais burguês, que a ordem terceira vai se difundir, né? Ou então aqui, quando eu moro também, em Goiânia, né, também era nessa mesma dinâmica das ordens terceiras das outras principais cidades do Brasil colonial. Então, hoje nós temos uma visão muito mais aberta daquilo que seria a família carmelitana. E o que é a família carmelitana? A família carmelitana são frades, são leigos, são padres vinculados à espiritualidades, ordem terceira, confraria do escapulário, né? São pessoas que usam o escapulário, fazem parte dessa grande família, e cada um vivendo a sua dinâmica. Só que muito mais juridicamente estruturado está a ordem primeira, porque tem a regra, constituições e estatutos, a ordem segunda, as monjas, e cada monastério de monjas, cada mosteiro, ele é independente, né? Existe a federação, mas ele não funciona como os frades, né? E as monjas permanecem, como eu disse, de clausura, né? Então, as monjas de clausura, e elas são regidas por uma Constituição e os estatutos. E a Ordem Terceira do Carmo, que também é constituída de estatutos, Constituição e estatutos próprios, né? E que isso garante uma independência frente a outros grupos carmelitas. Uma independência institucional, de organização, né? Por exemplo, o governo próprio, eleição de prior, eleição de priora, né? Conselheiros, toda essa estrutura que é próprio da ordem e que a ordem terceira, onde pega esse modelo? Da ordem primeira, né? Então, quem é o prior? Então, nós temos o prior, o frade, pronto, a ordem terceira vai também ter o prior, né? No monastério feminino tem a priora, também a ordem terceira vai ter a priora, né? E essa estrutura vai sendo modificada ao estilo da vida laical. Bem, eu acho que esse é apenas um resumo, né? Não sei como estou de horas, Gil Franco. 50 minutos certinho. 50 minutos? Pronto. Foi ótimo. Foi ótimo. Foi ótimo. Um pouquinho mais de 50, um pouquinho mais mesmo. Só talvez 51 minutos só no máximo. Muito bom. Pronto, eu acho que assim, Pode dizer. desculpa. Então, eu espero que, assim, esse é um resumo, né? Vocês vão encontrar muito mais
na obra do Smith, né? Esse aqui é do Ismael Martins, mas na obra do Smith, que é Los Carmelitas, né? Que essa coleção são 5 tomos, mas também tem a Balbino Velasco e o Ismael Martins, que também falam sobre a história da Ordem do Carmo. Né? Quem quer se aventurar, né, nessa obra, em espanhol está muito mais detalhado sobre a Ordem Terceira também, sobre a Ordem Segunda, sobre os frades. Em uma linguagem muito melhor está o livro do Boaga, Como Pedras Vivas, né, que também existe uma versão em português. Né? Tem italiano, espanhol e português também. Está muito bem detalhado, muito bem explicado e traz documentos próprios para a gente ter contato com a documentação, né, de fato, da historiografia. Né? Então, eu recomendo fazer essas leituras também, tá certo? E depois, uma meditação sobre a regra do Carmo, o livro do Frei Carlos Mestres, que fala um comentário sobre a regra, que é uma forma meditativa, rezar sobre a regra do Carmo. Ele faz uma reflexão bíblica sobre a regra do Carmo, em diversos esses pontos, cada ponto desse é uma meditação. Eu acho que só. Perfeito, Frei, muito bom. A sua exposição foi muito completa e muito cuidadosa, muito detalhada, extremamente digna de ser ouvida para aprender bem, para até trazer na memória, né? Muita coisa que até eu já nem lembrava, foi reavivada a memória. As pinzósteras, por exemplo, nunca lembraria das pinzósteras. Mas uma coisa, eu daqui a pouco vou abrir, tá? O pessoal vai aí já levantando a mão, né, para fazer as perguntas. Eu fiquei numa dúvida, Frei, sobre... Eu não tinha essa informação a respeito do período em que começa a difusão do escapulário, né? Não lembrava disso. Eu até no encontro passado, eu cheguei a falar de que tinha tomado nas mãos uma vez um livro do Frei Bartolomeu Chiberta sobre a questão de Simão Stock, acho que era devoção ao escapulário e tudo. Aí eu ia perguntar se você já tinha tomado conhecimento dessa obra, se tinha lido alguma coisa sobre isso, por um lado, e por outro lado, se tinha como, se tem como, mesmo nesse momento, assim, falar um pouco sobre como é que foi essa questão do escapulário. Eu até estive em Elisford, né? Em Elisford eles têm uma memória dessa coisa da aparição em sonho, enfim, não sei, não sabe exatamente como é, a São Simão Stock, mas, assim, a época em que começou a aparecer o escapulário como devoção à Nossa Senhora, e de quem dependeu, se você saberia detalhar, teria como hoje, pode ser que seja um outro dia, claro, mas se teria como hoje detalhar um pouco sobre como foi esse processo de difusão, né, onde começou e como começou. Você falou que foi só no século XVI ou XVII, né? Isso, XVII, né? Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Então, nesse século XVII, quando tem a difusão, isso não significa que não tenha já indícios do escapulário, mas a principal devoção de Nossa Senhora, né, era Maria como protetora da ordem, e o principal símbolo dos carmelitas era a capa, né, a capa como sinal da proteção mariana. Então, nessa época, começa a surgir em diversas ordens religiosas a mesma história, vamos dizer assim, né? Aparece, como eu disse, né? Então, aparece, tem alguém com, aparece São Domingos recebendo o rosário de Nossa Senhora. Aparece São Francisco recebendo o cordão de Nossa Senhora também. E aparece São Simão Stock recebendo também o escapulário, né? Então, nesses tempos, é a espiritualidade barroca. A espiritualidade barroca, uma das funções era de fomentar a devoção, né? E em combate com o protestantismo que estava crescendo nessa época. Então, é aí que tem a difusão do escapulário, que começam a surgir os relatos. Porque São Simão Stock, até mesmo a figura de São Simão Stock, né, como santo carmelita,
foi tirada diversas vezes, né, do calendário dos santos, porque, de fato, nós não sabemos quem era São Simão Stock, né? Porque aparece um Stock na Inglaterra, aparece outro na França, e existem documentos antigos, né, missais antigos, que aparecem desde o século XIV o nome Simão Stock, né? Então, de fato, existiu Simão Stock, mas não sabemos qual foi o período. Provavelmente na Inglaterra, foi o prior geral da ordem, mas que nós também não temos documentação dessa época dos priores gerais, né? Porque tanto ele como Nicolau Gálico dizem que foi prior geral, mas não temos a documentação. Então, surge também a questão da bula sabatina, que é uma bula que surge no século XVII. O que é a bula sabatina? Dizendo que você que usa o escapulário, né, vai ser salvo depois do primeiro sábado após sua morte, né? O primeiro sábado após sua morte. Então, criou-se também a devoção. Todo mundo queria usar o escapulário, né? Tendo em vista que, nessa época, a questão de ganhar o céu era muito importante para os cristãos. Se enterrava nas igrejas, se pagava missas, né, por toda uma eternidade, praticamente, para sempre, né? Se pagava, deixava pago as missas para ter uma sepultura. Então, todo mundo queria ser carmelita e ser enterrado com o escapulário do Carmo, né? Por causa dessa visão, né? Então, a bula sabatina foi uma bula que a gente sabe que foi forjada, como muitas outras bulas, não foi do Papa, né? O primeiro que o Papa não escreve uma bula segundo um sonho, e nessa bula diz que o Papa teve um sonho com Nossa Senhora, né? Não existe documentação. E depois foi chamada falsa bula, porque foi uma bula difundida, vendida, né, por toda a Europa, espalhada, mas a gente não tem a bula original, ou seja, o que veio do Vaticano, do Papa, né? Até mesmo porque esse Papa João 22, nunca escreveu essa bula, né? Então, o escapulário, ele tem força nesse aspecto que eu falo, da época barroca, século XVII, mas é devido à espiritualidade da época, né? Devido à espiritualidade da época, que começa a mudar o foco. Por quê? O que é o escapulário? Eu costumo sempre dizer, para depois, um olhar que eu falo, esse olhar é um olhar historiográfico, né? Do historiador, né? Contando a história, e a partir das documentações, a partir daquilo que chega até nós. Mas existe o olhar espiritual também, e de fé, que também nós não perdemos. De fato, o escapulário foi o grande difusor da espiritualidade mariana da ordem, né? O escapulário era uma veste que os frades já usavam, né, como avental, e que tem todo um significado mariano, porque servir como Maria serviu. Então, você revestido do escapulário, você se reveste das virtudes de Maria. O escapulário lembra isso, que eu, revestido do escapulário, né, eu devo ser como Maria. E aí tem sentido usar o escapulário e ir para o céu. Não o fato de usar o escapulário somente, mas de usar o escapulário e viver como Maria viveu. E viver como Maria viveu, quem é que vive como Maria e que não vai para o céu, né? Maria foi a primeira que viveu a dimensão de total discípula de Jesus. Então, viver essa dimensão mariana com o escapulário é importantíssimo, né? Isso, a visão de fé. Mas a visão historiográfica é que o escapulário ele tem, a partir do século XVII, essa grande difusão, né? Só que a ordem, isso não significa que a ordem, isso é bastante importante prestarmos atenção, né? A ordem, ela já tinha a espiritualidade mariana. Lembre-se que eu li aqui alguns trechos de documentos, desde o início, o que caracterizava a ordem carmelita era a espiritualidade mariana. É tanto que a primeira devoção da ordem é Nossa Senhora da Assunção, a Assunção de Maria. Os carmelitas sempre defenderam o dogma da Assunção de Maria. Por isso, nas igrejas antigas, sempre tem
a dormição de Maria, ou a Assunção de Maria, o altar dedicado, né? Depois, a Nossa Senhora da Conceição. Os carmelitas espanhóis defendiam o quarto voto, faziam um quarto voto, que era o da defesa da Imaculada Conceição, do dogma, que só foi aprovado no século XIX, né? Mas os carmelitas já tinham essa. Então, a vida mariana da ordem sempre foi a grande característica dos carmelitas, né? Só que, por exemplo, Nossa Senhora começa a ser vestida com o hábito carmelita a partir de que época? A partir do século XVII, né? Quando aparece, porque antes a devoção, inclusive, a devoção primeira da ordem era a labruna, né? Um ícone estilo oriental, né? Eu não sei se expliquei do modo. Muito obrigado. Eu acho que tem duas pessoas inscritas para falar. Um é Jair, e acho que o professor Marcos também levantou a mão, não foi? Me parece? Isso mesmo. Então, eu passo a palavra a Jair e depois ao professor Marcos. Jair, pode falar. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem, professor. Sim. Eu sou Marcos Cavalcante, o prior da Ordem Terceira do Carmo de João Pessoa. A minha saudação a todos os irmãos e irmãs presentes nesta videoconferência. Queria, antes de tudo, parabenizar a palestra do nosso já tão conhecido, estimado Frei Cristiano, que de vez em quando vem aqui a João Pessoa nos brindar com essas palestras tão agradáveis. E também o professor Gil Franco, que não via há tantos anos. E meu abraço a todos, meu boa noite, e serei rápido. Frei Cristiano, esse tema é um tema muito bom e, sobre ele, eu já ouvi muitas palestras e retiros na Ordem Carmelita, já que aqui estou desde 1980, 45 anos, e eu me lembro muito de Frei Antônio Gonçalves, saudoso Frei Antônio Gonçalves, falando sobre os sarracenos no Monte Carmelo, e gostaria de comentar rapidamente algumas coisas. Ele dizia que provavelmente a ausência de documentos da Ordem Carmelita vinha dos primórdios, da saída dos primeiros irmãos do Monte Carmelo, voltando para a Europa, porque teriam enterrado aqueles documentos por perseguição dos muçulmanos, dos sarracenos. Era uma razão de não se ter os documentos, não é, primitivos. Nós acho que ninguém conheceu da nossa geração e de outras que passaram, a regra, o original da regra, escrita por Santo Alberto. O segundo aspecto importante da palestra é também o Simão Stock, o Frei Cristiano, diz que aparecem muitos com esse nome na ordem. Os nomes realmente dos frades na ordem são muito repetidos. Mas eu aprendi que o Stock, que recebeu o escapulário, foi aquele da Inglaterra, no dia 16 de julho de 1251. E aí ficou sendo o dia da devoção à Virgem do Carmo. Eu escrevi esse livro há alguns anos, um agiológio carmelita, onde eu procurei pesquisar, na medida do possível, todos os santos carmelitas, um para cada dia. E eu biografei nesse livro, mês a mês, de janeiro a dezembro, colocando no dia de cada um uma biografia sua. E aqui está, no dia 16 de maio, São Simão Stock, com toda a história do escapulário,
várias páginas. Agora, uma outra coisa, não sei se me passou desapercebido, é sobre a criação da Ordem Segunda e da Ordem Terceira, hoje acho que já canonizado. No meu livro tem Beato, João Sorré, Beato. e foi, na França, o provincial que escreveu a primeira regra para a Ordem Segunda e Terceira. E aqui eu pediria permissão, é bem rápido, para encerrar, para dizer alguma coisa sobre isso. Não, o vice-frei Cristiano falou em João Sorré. Se falou, eu não percebi. Então, diz assim, em pesquisa que fiz há alguns anos, está no meu livro: a Ordem Segunda e a Ordem Terceira do Carmo têm a mesma origem. Nasceram do documento pontifício chamado Bula Cunula, que o Papa Nicolau V concedeu ao superior-geral da Ordem Carmelita, João Sorré, no dia 7 de outubro de 1452, autorizando a criação das ordens segunda e terceira do Carmo, legalizando assim a situação de muitas mulheres piedosas que viviam ligadas à ordem primeira, como o Frei Cristiano muito bem sinalizou, pela sua vida de piedade segundo a espiritualidade carmelitana. E por aqui vem, não quero me alongar muito, apesar do texto ser pequeno, e termina assim. Sucedendo o Frei João Sorré, agregou à ordem carmelita todos os confrades e co-irmãs que emitiram votos de obediência e castidade consoante o seu próprio estado civil, ou de vida, aí entre parênteses, solteiros, casados e viúvas, dando-lhes o nome de Ordem Terceira do Carmo ou Ordem Carmelita Secular. Isso aconteceu em 1637. Muito obrigado, eu já tomei muito tempo de vocês. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Marcos. Boa noite. Prazer em revê-lo. Frei Cristiano quer comentar alguma coisa? Sim, muito obrigado, Marcos. Né, primeiro, também por falar de São Simão, eu só vou comentar duas coisinhas, pontos rápidos, né, sobre a questão. O São Simão que a gente fala, propriamente da visão, é o inglês, né? É o inglês. Só que também sobre a aparição, por exemplo, historiograficamente, a data celebrada nos missais antigos da Ordem do Carmo, a data primeira da festa, em honra à Virgem Maria do Monte Carmelo, não era no dia 16, né? Sim no dia 18 de julho. Então, era a data primeira que era celebrada. Por na Europa ser uma festa de um santo muito popular da época, que era Santo Aleixo, né, nessa época, então se trocou para o dia 16 de julho, e foi o dia que ficou mais difundido. Esse dia 16 de julho, na Idade Média, até o século XV, até o século XVI, né, não era a maior festa da ordem. A maior festa da ordem era 8 de dezembro, a maior festa celebrada mariana da ordem, né? E depois, o dia 15 de agosto também era uma data muito celebrada pela ordem, e o 25 de março, a Anunciação do Senhor, também era uma data festiva para a ordem. Então, o dia 16 ele começa a surgir no século XVII também, com essa ênfase, né, maior de ser, aí que vem toda a história, né, da aparição, né, do escapulário a São Simão Stock, que é o São Simão Stock que foi prior da ordem e foi também o prior geral da ordem, e foi o que teve a visão do escapulário, né, Nossa Senhora entregando o escapulário. Depois, também sobre a questão do João Sorré, que é muito importante, eu agradeço imensamente, né, ter falado o nome de João Sorré, porque para a ordem segunda e a ordem terceira é importantíssimo, porque, embora que foi o Papa Nicolau V que deu a bula, né, mas João Sorré foi um homem que trabalhou muitíssimo para que a ordem segunda e a ordem terceira fosse reconhecida.
né? Ele foi um geral reformador na época, século XV. Uma pessoa que viajou, foi o único geral que viajou, né, por todas as províncias da sua época, né, para visitar os conventos, formar. E foi ele que viu que esse grupo de mulheres que viviam a regra do Carmo deveriam ser acolhidas pela ordem, como parte da ordem, né? Então, faz parte todo do projeto dele, que ainda é beato, infelizmente, ainda é beato, né? Porque os processos demorados, né? Principalmente de santos do século V. Jair levantou a mão já tem um tempo, não sei se está ouvindo, Jair. Você quer falar, Jair? Eu não sei se ele está ouvindo. Parece que não, né? Então, eu passo a palavra para Penha. Penha levantou a mão, Penha. Você pode falar. Penha? O microfone está desligado ainda. Bom, eu acho que eles não estão ouvindo, talvez, né? Então, Gustavo, vai lá, Gustavo. Você está aqui, a gente está se vendo. Tá? Bom, mas mais uma vez agradecer a palestra. Frei Cristiano, o senhor disse então que todas essas comunidades que surgem, podemos dizer que essas novas comunidades que surgem, como Carmelitas Mensageiro, Instituto Hesed, eles são como se fosse uma ordem terceira regular? E uma outra pergunta, eu sou da Alício de Osasco, mas moro na cidade de Cotia. Eu falo que a minha paróquia é o Carmelo das Irmãs aqui em Cotia, né? Como que a gente pode se referir ao Carmelo Descalço, as Irmãs do Carmelo Descalço? Elas pertencem... como que elas se enquadram nesse esquema da ordem segunda e ordem terceira? Muito obrigado, Gustavo, pela pergunta. Bem, as ordens, as carmelitas descalças, elas entram também na ordem segunda, só que de outra forma, né? Elas entram com a concepção da descalcez, ou seja, do Carmelo descalço, que é uma ordem que vive, temos a mesma regra, né? Mas institucionalmente somos distintos, ou seja, os carmelitas, ou somente os carmelitas, tem gente que coloca muito carmelita calçado, mas não existe carmelita calçado, né? Porque nenhum documento oficial da ordem tem carmelita calçado, nenhum documento, né? É o povo que colocou para diferenciar dos descalços, mas só que nós fomos os primeiros a surgirem, né? Então, carmelitas só, né? E alguns ainda colocam carmelitas observantes. Então, os descalços, eles têm uma estrutura diferente porque eles surgem no século XVI, né? Os frades são ordem primeira, ordem segunda, as monjas, terceira. Então, essa concepção deles não existe como nós temos, né, tão clara. Ordem primeira, segunda e terceira. Então, eles têm os frades, as monjas descalças e os leigos, a ordem secular, carmelita. Então, essa é a estrutura dos descalços, né? Frades, monjas e ordem secular carmelita. Nós, né, vamos carmelitas, para diferenciar observantes, vamos colocar isso, né, da antiga observância, nós temos a ordem primeira, a ordem segunda e a ordem terceira. E sobre a questão, por exemplo, o Instituto dos Mensageiros, Carmelitas Mensageiros, né? Então, na verdade, o que vai entrar na ordem terceira são parte da família carmelitana que está vinculado à nossa ordem dos carmelitas observantes, né? Então, por exemplo, tem as missionárias carmelitas, elas estão vinculadas à nossa ordem. Então, obedecem ao nosso geral, quando professam em nome do nosso geral, Frei Mihol O'Neill, hoje o geral atual, né? Então, elas estão vinculadas institucionalmente, juridicamente, canonicamente, à ordem carmelita, né? Os mensageiros do Espírito Santo, se eu não estou enganado, estão vinculados aos descalços, né?
Então, existe, então essa estrutura, eles vão entrar em outra estrutura que faz parte da concepção dos carmelitas descalços, né? Então, se nós temos uma comunidade masculina, por exemplo, que surge como terceiros, mas decide viver em comunidade, segundo a regra, e vivendo a dimensão dos 3 votos. Então, esses que não são frades, são terciários, são terceiros, carmelitas, que vivem de acordo com a regra em comunidade, são carmelitas, sim, regulares, mas da ordem terceira, né? Mas o Instituto, o primeiro que eu esqueci o nome, da irmã Kelly, né, que você disse, citou, e o Mensageiro do Espírito Santo, eles não estão vinculados à ordem carmelita nossa. Eles têm, sim, um vínculo espiritual, porque a regra é a mesma, mas juridicamente não, canonicamente não. Obrigado. Aureni, pode falar, Aureni, boa noite. Boa noite, meu nome é Aureni, tá? Eu sou do Sodalício de Goiânia. Você estava explicando essa questão, né, desses outros institutos, né, que fazem parte da ordem terceira. Então, me diz o seguinte, existe um processo legal, como, por exemplo, você deu o exemplo do Instituto Resi, né, de alguns outros institutos, né, outras ordens que estão associadas, né, mas existe um processo legal, por exemplo, como no caso lá do Instituto Regi, né, foi fundado, e se ela quiser se vincular à ordem oficialmente, ao carisma, a partir da ordem terceira, existe um processo, como é que isso é feito? Existe sim. O Instituto REST, ele é vinculado, se eu não estou enganado, à diocese, né? Existem alguns institutos de comunidades novas, né, de vida regular, que são vinculados por direitos diocesanos, ou seja, é o bispo diocesano que acolhe aqueles institutos e dizem que na sua diocese eles podem viver aquela forma de vida ou aquela regra, né? Mas quando vão para alguma ordem religiosa, também existe um processo canônico de aceitação. Então, o primeiro é ser reconhecido como comunidade que vive a espiritualidade, né? Depois tem que ser canonicamente aceito pelo geral da ordem, que é o representante máximo da Ordem do Carmo. Como também existe para os sodalícios, uma ereção canônica dos sodalícios, né? Por exemplo, para se formar uma ordem terceira, se tem que ser aceito pelo geral, tem que vir documentação, tem que passar por um processo canônico também, né? Então, tudo isso daí faz parte desse processo, vamos dizer, institucional, né? Mas existem algumas comunidades que, sim, são vinculadas à ordem, né? A nossa ordem, como diversos grupos mais de freiras, né? De freiras, que são vinculadas e entram nessa parte que eu disse para vocês, da ordem terceira regular, né? Na ordem terceira regular. Agora, também o processo canônico, assim, o passo a passo, eu não sei, né? Isso daí tem que ver o canonista, que geralmente que sabe, né, assim, como vai a documentação, o que se pede. Eu sei que o primordial é ser aceito pelo superior geral da ordem. Rosemary, pode falar. Rosemary, você levantou a mão, você vai querer fazer uma pergunta, falar? Acho que não, acho que foi sem querer, né? Então, não sei se alguém mais gostaria de comentar alguma coisa. Eu achei interessante nas suas falas, claro que foi um resumo de muita coisa que quem está na ordem, né, deve ter relembrado, esse resumo foi bem legal, mas eu achei muito interessante quando você fez menção aos estados de vida, né, primeira ordem, segunda e terceira ordem, cada qual no seu estado de vida. Então, eu acho importante a gente ter, né, essa consciência de irmãos terceiros, no sentido de que, diante da nossa realidade, a gente vive esse carisma. Durante as minhas formações, né, eu sempre deixo bem claro para os formandos que eles tenham consciência que essa vivência dessa espiritualidade deve ser de acordo com o seu estado, né?
Então, a gente leigo não tem uma vida como um irmão da primeira nem da segunda ordem, né? No sentido do cotidiano, das obrigações, a vida de oração da gente. Não é? A gente não tem o mesmo tempo que uma irmã de segunda ordem nem de primeira ordem, né? Diante da, vamos dizer assim, da rotina, né? Para essa vida de oração. Mas a gente pode estar adaptando para a nossa realidade de leigo, né? Não esquecendo esse vínculo dessa espiritualidade. Muito bem. Isso mesmo. Assim, eu acho que reconhecer o nosso lugar, né, na igreja. Na igreja nós formamos o corpo de Cristo, todo mundo, todos os batizados, né? Todos os batizados formam o corpo de Cristo e todos são essenciais. No Carmelo também. Todos formamos o Carmelo, essenciais. Mas o braço não pode ser a perna, né? O olho também não pode ser o nariz. Então, cada um, se terceiro é ordem terceira do Carmo, né? Então, o ordem primeiro, o frade também é um frade, não pode se comportar como terceiro, né? A monja não pode se comportar como frade nem como terceiro, né? Então, a gente tem essa dinâmica, reconhecer que nós não somos meia parte de alguma coisa. Eu não sou meio frade, né? Vocês não são meios terceiros, né? Meio monja, meio frade, meio terceiro. Então, nós somos o todo, né? O todo. Eu sou da Ordem do Carmo. Eu sou terceiro carmelita, eu sou frade carmelita, eu sou monja carmelita. Então, cada um com seu estado, né, de vida. Isso é importante ter claro. Bom, Frei, no Brasil, não sei se você vai poder dar essa informação, mas claro, que quem está conversando aqui, a questão das fraternidades carmelitanas é algo que surge no Brasil especificamente. Não sei se você tem essa informação ou não, é algo que, enfim, vem de antes, porque se é mais recente, né? Não sei se você teria essa informação, que é uma informação que eu também não tenho sobre as fraternidades. Vem de antes, vem de antes. Só que, inclusive, muitas são do século XVII, século XVIII, principalmente, fraternidade do escapulário. Eram pessoas que estavam vinculadas, homens e mulheres, à ordem pelo uso do escapulário, mas não tinham uma vinculação tão institucional como a ordem terceira, né? Era mais uma questão devocional. E no Brasil, principalmente nos países que foram colônias, tanto da Espanha como de Portugal, foi que se difundiram mais, né? Por exemplo, aqui no Brasil, na região, mesmo tendo as ordens terceiras, em algumas regiões que não tinham presença dos frades, como Ouro Preto, Mariana, que ali só tem a presença dos terceiros, também existem confrarias do escapulário, já antigas, né? Que são alguns elementos muito importantes na difusão da espiritualidade carmelitana também no país, né? Perfeito. Bom, não sei, Rosemary está com a mão levantada, não sei se ela quer falar. Rosemary quer falar, Rosemary? Acho que foi acidental, né? Então, pessoal, acho que foi dada a hora, né? Já são 9h33, né? Já estamos a 1h30 de encontro. Eu acho que foi muito positivo o nosso encontro, uma noite de muito aprendizado, né? Muito bom ouvir novamente essa história, né? Eu espero que a gente possa ouvir você de novo, Frei Cristiano, falar agora numa próxima vez sobre a história do carro no Brasil, talvez, quiçá mesmo aqui no Nordeste, né? Estou muito ansioso por um momento assim também com você. E agradeço muito a presença de todos. Eu acho que a gente talvez pudesse encerrar com uma oração, né? Pode rezar um Pai Nosso, Ave Maria, pedir a Nossa Senhora que nos abençoe nesta noite, a cada um de nós. E não sei se a gente já tem alguma informação, Frei, sobre os próximos encontros. Acho que ainda não é isso? Não tem nada definido ainda, muito bem. Mas aí, então, logo se definam, o Frei Leandro e o Frei Cristiano vão divulgando para nós. Então, vamos pedir a Deus que nos abençoe, rezando um Pai Nosso, Ave Maria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair Você em cai em tentação, tentação, mas livre. livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Pois não é. Zé, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Frei Cristiano, muito obrigado ao senhor. Não sei se queria dizer alguma palavra a mais. Eu quero só agradecer, né? Para mim é uma honra estar aqui compartilhando com vocês, né? A história do Carmo é muito longa, cada vez eu vou descobrindo mais coisas, né? Aprendendo mais, é uma coisa apaixonante realmente, né? E vocês também me ajudam nesse sentido, né? De aprender mais também. Eu com toda a honra, com toda assim, para mim seria um prazer da história do Carmo no Brasil, né? Que eu acho que foi que eu estudei um pouquinho mais. Então, vamos organizar, se Deus quiser, um próximo encontro, né? Eu quero agradecer a vocês e o Franco por tudo, né? Com essa colaboração sua, que é muito importante, né? Para nós, né? Que uma pessoa que conhece a nossa espiritualidade. Muito obrigado por tudo. E quero dizer a vocês, olha, o modo que falei, eu acredito piamente no escapulário de Nossa Senhora do Carmo, viu? Uma visão histórica que eu sei muito bem separar, mas acredito na proteção de Maria através do escapulário, né? Isso é muito importante, tá certo? Um abraço a todos. Um abraço a Obrigado, boa todos. noite. Até a próxima, se Deus quiser. Tudo de bom.